história é essa? Este podcast é para aqueles que buscam conhecimento histórico, seja como conteúdo complementar do Enem, seja como fonte de novos conhecimentos, para formar e informar os ouvintes. Então vem comigo. Meu nego, deixa eu lhe contar a história que a história não conta. Avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Histórias Avessas. Hoje iremos retomar o período regencial, falando sobre as diversas revoltas que aconteceram nesse período e como elas foram crescendo o tom ao longo da regência, e durante o governo imperial também algumas demandas continuam. Então, se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que volte para ouvir sobre as outras revoltas que já falamos. E nesse momento a gente vai falar sobre a Sabinada e a Baía dos 800. Mas, gente, pra gente falar da Sabinada, antes a gente tem que pensar na Bahia, nessa província mesmo, que desde o século XVIII, do início do século XVIII, ela tá tendo uma série de revoltas e rebeliões promovidas por diferentes focos e diferentes agentes sociais que contestam o poder e expandem o imaginário político naquela província. Isso já vai começar lá na Conjuração Baiana, em 1798. Desde ali, os ideais republicanos já estão com força na Bahia. E desde esse momento da Conjuração, a gente já tem uma abertura do horizonte para que essas pessoas pensassem o abolicionismo. Não é que na Conjuração Baiana todos os conjurados eles eram a favor da abolição da escravidão. Certamente não era isso, porque na Conjuração Baiana também se participou a elite, que não estava interessada em abolir a escravidão. Mas a gente consegue perceber que, devido a essa quantidade de agentes sociais envolvidos nesse processo, que desde 1798 a gente já tem o início de uma discussão do que seria um abolicionismo. E na Bahia, desde o início do século XIX, estão acontecendo uma série de movimentos que estão efervescendo a cultura política local. A gente tem que pensar o quê? Na Revolta dos Malês, que já foi falada em 1835. A gente pode pensar no 2 de julho de 1823, a chamada Independência Baiana, marcada por uma importância feminina nas figuras de Maria Quitéria, de Joana Angélica, de Maria Filipa. Até hoje, o 2 de julho é comemorado na Bahia, como essa marca da independência da Bahia. A independência da Bahia, para essas pessoas envolvidas, ela estava longe de ser a independência do dia 7 de setembro. Essas pessoas elas estavam propondo, a partir desse momento, um distanciamento do poder central, se voltando contra o governo imperial. Então, depois de pensar que na Bahia estão acontecendo uma série de revoltas, inclusive de revoltas de escravizados, a gente pensa lá na obra do João José Reis, ele pesquisa muito sobre os escravizados de ganho. E assim, vamos pensar que esses movimentos eles vão ganhar força em diferentes momentos dessa primeira metade do século XIX. Podemos, assim, já que a gente já pensou um pouco sobre esse panorama do que é a província da Bahia, a gente pode pensar agora já na Sabinada, que ela vai ser ocorrida em 1837, aí sim dentro do período regencial que a gente tem falado. E a Sabinada, ela recebeu esse nome por causa do seu líder, que se chamava Francisco Sabino. E a participação das camadas médias nela demonstra uma crise social que o Brasil enfrentava. Mas existe também uma faceta dessa revolta que quer aliar os interesses separatistas com a lealdade ao que seria o futuro imperador. Essa revolta vê na figura de Pedro II uma alternativa frente à falta de autonomia provincial. Temos que pensar que nessa revolta vão se envolver militares, comerciantes, profissionais liberais, escravos, oficiais e negros livres.
Esses grupos desejavam manter a autonomia provincial conseguida com o Ato Adicional de 1834, que se via ameaçado pela lei interpretativa que seria outorgada em 1840, retirando as liberdades concedidas anteriormente aos governos provinciais. O estopim da Sabinada acontece quando é estabelecido pelo governo regencial o recrutamento militar obrigatório para combater outra revolta que estava ocorrendo no sul do Brasil, a denominada Guerra dos Farrapos. A Sabinada não tinha entre seus objetivos a abolição da escravidão, porém não recusou a participação dos escravos no campo de batalha. Os revoltosos prometeram aos escravos que participaram do levante dar-lhes a liberdade. Punha-se o desligamento da província do governo central e idealizava-se um Estado livre e independente. No entanto, no decorrer do movimento, foi-se acordado que a independência só valeria até a chegada da maioridade do Pedro II, que representaria já um governante, por ser nascido no Brasil, que entenderia melhor a realidade dos brasileiros. Há um desejo de autonomia nas decisões políticas, mas também há uma fidelidade à monarquia. Citando um panfleto da época, abre aspas, a Bahia fica desde já separada e independente da Corte do Rio de Janeiro e do governo central. A quem desde já desconhece e protesta não obedecer nem a outra qualquer autoridade ou ordens dali emanadas, enquanto durar somente a menoridade do senhor Dom Pedro II. A revolta empreendida pelos sabinos manteve-se apenas em Salvador, uma vez que nos arredores da capital baiana houve muita resistência dos grandes latifundiários, interessados de que esse movimento fosse abafado. Portanto, o grupo mais rico da Bahia não aderiu à Sabinada, ficando ela resumida a grupos de intelectuais, militares e setores da classe média. Mais de 1.000 revoltosos morreram em combate e cerca de 3.000 foram presos e julgados, inclusive as principais lideranças. Mais uma vez, a coroa, ao punir os casos exemplares, marcava o seu poder e, por fim, os ataques feitos pela Guarda Nacional concluíram a repressão do movimento em março de 1838. Interessante pensar também que a antecipação da maioridade de Pedro II, em 1840, garantirá a anistia aos presos que haviam sobrevivido. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue pisado retinto atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de Júlio Chetoá, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. É interessante observar essa diversidade de movimentos, porque a Sabinada, por exemplo, agregou uma parte da classe média urbana, como você falou, né, B? Que vão buscar esse alento, essa ligação com essas camadas mais pobres para fazer alguma coisa. As intenções são sempre muito diversas, então é muito disso que a gente falou aqui nesse episódio. Vamos agora encerrar falando da Balaiada, que foi um movimento que aconteceu na província do Maranhão e se estendeu até o Piauí e o Ceará entre 1838 a 1841, que movimentou uma grande parcela da população pobre, escravizada e marginalizados, assim como nas outras diversas revoltas que passamos. Para falarmos dessas pessoas, normalmente a gente não acessa o que eles disseram de fato, e sim o que escreveram outras fontes oficiais sobre eles, porque a maioria deles não era letrada e eles acabavam não deixando documentos para comprovar o que eles disseram. Por isso a gente tem que fazer um esforço de memória para filtrar o que as fontes oficiais dizem,
pois pode ser recheado de mentiras e falseamentos do que realmente aconteceu. A forma com que eles falavam dos envolvidos, sempre taxando eles com expressões pejorativas, era o modus operandi, ou seja, a forma que operavam para construir essa memória. Então eles eram chamados de desocupados, fugitivos da justiça e assaltantes de estrada, e eles, como um grupo, protagonizavam desatinos, violências, atrocidades. São sempre expressões que pegam muito fácil para as pessoas condenarem aquele grupo, aquele movimento. E, na verdade, como a gente acessa só um lado, a gente tem que saber que o outro estava buscando seus ideais, estava querendo uma mudança na sociedade. A gente tem que explicar um pouquinho o Maranhão dessa época. Porque depois das reformas do Marquês de Pombal, que foi uma espécie de primeiro-ministro do Brasil à época de Dom José I, lá no século XVIII, esse estado, Maranhão, passou a integrar a região do Grão-Pará, que é outro estado na região norte, com uma formação parecida com a que tem hoje o Pará, porém nessa época era maior, como o Bernardo já falou no outro episódio pra gente, compreendia mais outros estados do norte do país. Essas províncias do norte, elas tinham um sentimento de diferenciação muito grande das outras regiões do Brasil, tanto pela distância do poder central, quanto pelo contato mais direto com a Europa e África. Então eles se sentiam muito mais outras coisas, por exemplo, maranhense, africano, indígena, mais ligado ao envolvimento social com o que estava mais regional ou mais íntimo, mais individual, do que se chamavam de brasileiros. Pois bem, a partir mais ou menos da década de 1820, o Maranhão começou a enfrentar uma forte crise econômica, porque o produto principal que eles produziam, que era o algodão, começou a sofrer concorrência por outros estados-nação começarem a produzir também, e pela grande tributação das cortes cariocas, que eles viam como abusivas e, para além disso, não percebiam nenhum retorno. Então, essa distância do poder central era uma coisa que eles sentiam na pele todos os dias, porque eles não sentiam que o imperador ou a regência estavam ali. Assim como Pernambuco, do início do século XIX, também sofreu com essa baixa no preço do açúcar, na concorrência, o Maranhão também sofreu com o algodão. O grupo que mais sofria com essa crise econômica toda, é claro que é a camada mais pobre, né? Trabalhadores livres, vaqueiros, camponeses, escravizados. E a partir disso, os profissionais liberais criaram um jornal chamado O Bem-TV para divulgar opiniões republicanas, e as camadas pobres e médias começaram a se unir em torno de um objetivo comum. A revolta ela começa com seu líder, que se chama Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, se revoltando com a polícia local por terem violentado sem motivação duas de suas filhas. O Manuel Ferreira era um artesão de palha e fazia balaios, e daí que vem o nome que ficou marcado na revolta. Junto disso, um político local chamado José Egito, que estava ligado aos cabanos lá do Pará, então a gente dá para perceber essas movimentações de ideias e pessoas pelo país. O José Egito foi preso e seu irmão Raimundo Gomes, que era um vaqueiro, invadiu a cadeia pública e soltou o seu irmão, né, José Egito. Depois disso, Raimundo Gomes pediu a ajuda dos balaios e logo conseguiu, empreendendo a partir desse momento o grande grupo a destruição e saque de fazendas. Em 1839, eles tomaram a cidade de Caxias, onde estabeleceram um governo provisório. Então a gente percebe aqui que não existe nenhum motivo em comum desses dois grupos, mas eles acabam se juntando por insatisfações gerais e começam a colocar um terror no interior do Maranhão. Outras lideranças, além dos dois, se destacaram, como Ruivo, que também era vaqueiro, os irmãos Aguiar, pequenos fazendeiros no sul do Piauí, e José Mascarenhas e Lívio Lopes, Castelo Branco, ideólogos do movimento. Cosme Bento das Chagas, denominado o Preto Cosme, era um escravizado que estava foragido, que liderou entre 3 e 6 mil escravos no Maranhão, a partir do quilombo que ele tinha organizado. E ele é um outro líder dessa revolta. E ele começa a se unir aos balaios durante o auge do movimento, que é entre meio de 1839 e começo de 1840. Uma das primeiras reivindicações
ações e determinações dos rebeldes assim que eles assumiram o governo foi o fim da Guarda Nacional, que o Bernardo nos disse a importância dela, e como eles viam que essa instituição representava o poder militar dos proprietários de terra. A segunda determinação foi a expulsão dos portugueses da cidade. Então, todos esses movimentos estão contestando esses portugueses, esses lusitanos que estavam trazendo outra cultura, outros tipos de viver aqui no Brasil, que eles não acreditavam, que eles não comungavam. Ou seja, eles queriam subverter o sistema vigente, que era marcado por uma hierarquia social em que sempre estavam na base e não tinham liberdades individuais, sociais, políticas, e ainda viviam em estado de miséria. E é interessante a gente ressaltar que no Piauí, apesar de contar com o auxílio dos marginalizados desse estado e do Maranhão juntos, e atuarem sempre como uma guerrilha, tomando fazendas e libertando escravizados, a revolta tinha um caráter um pouco diferente. No Piauí, eles se opunham fortemente ao governo do Barão de Parnaíba, que governava quase como um ditador. Então, essa descentralização também traz problemas de ordem diversa para a população. Não quer dizer que um grupo é federalista e o outro unitário, que eles não podem ter opiniões divergentes dentro do próprio grupo. O poder policial tentava impedir o contato dos dois estados com ataques na região dos rios, porque juntos eles conseguiam ser mais fortes, principalmente no rio Paraíba, que divide os dois estados. Eles faziam fortificações nas margens do rio e se organizavam militarmente para um grupo dar apoio ao outro. Foi enviado para conter essa revolta o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que tinha combatido na Guerra de Independência da Bahia em 1823, como o Bernardo citou pra gente, e na Guerra da Cisplatina, que aconteceu entre 1825 e 1828. Aquela classe média que estava com os revoltosos virou a casaca e passou a apoiar as tropas imperiais, ou seja, nunca acredite na elite. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Temos que entender que os balaios eram organizados, porém o poder militar imprimido sobre eles é muito mais forte, com armamentos e pessoal vindo de outras províncias, como Rio de Janeiro, Bahia e Ceará, e grande ajuda dos proprietários de terra do Maranhão e do Piauí. Então existia todo um aparato por trás dessa contra-revolução, né, desse movimento contrário à revolução, que fez com que, mesmo em números, os balaios sendo mais fortes, eles não conseguiam vencer as tropas imperiais. O movimento acabou vencido em 1841, ou seja, já havia rompido o período regencial, com 12 mil mortos entre trabalhadores livres, mestiços e escravizados. O tal coronel que venceu a batalha se tornou Barão de Caxias, e futuramente ele vira o Duque de Caxias, assim como todo europeu que destrói populações em torno de um ideal que só serve para eles próprios. Um fato curioso que aconteceu após o fim é que o Dom Pedro II, claramente orientado por uma série de elites locais, assim como na Sabinada que o Bernardo trouxe, ele deu anistia, ou seja, perdão a todos os revoltosos que foram presos, o que revela um movimento contrário à própria política de combate a esse movimento, que deixou milhares de mortos e desabrigados, da terra ou de casa. Vamos pensar, gente, que olha só, qual que é o fim das lideranças? O vaqueiro Romero Gomes é expulso da província e já o escravizado Cosme Bento é capturado e enforcado. Isso remete a alguma coisa na história brasileira? Cosme Bento, assim como Tiradentes, Cosme Bento representava uma das parcelas mais pobres da revolta. Se na Inconfidência Mineira, Tiradentes, um integrante com menos poder econômico dos inconfidentes, foi o escolhido para ser julgado e para ser executado em praça pública, Cosme Bento, o dirigente do Quilombo, também seria utilizado como um exemplo para não ser seguido. Agora, se Tiradentes e a Inconfidência Mineira permaneceram no imaginário social brasileiro, o mesmo não podemos dizer da balaiada e de Cosme Bento. Fabricou-se um mito nacional por trás da figura de Tiradentes. Ele foi escolhido enquanto um participante de um movimento que voltou contra a coroa como um representante do que seria um ideal nacional de soberania e de liberdade.
Por que será que um é reconhecido enquanto um grande representante dos ideais republicanos e o outro foi esquecido da memória nacional? Se a gente for pensar lá na Conjuração Baiana, a gente também tem 4 enforcados no final. Por que esses 4 enforcados não têm o peso que Tiradentes ganhou a partir da proclamação da República? Esse é o conjunto de ideias que a gente queria trazer nesses episódios sobre essas revoltas. Iremos falar mais de outras revoltas, trazer os farrapos, trazer outros movimentos que aconteceram durante a regência com o povo no geral, e não só a história oficial, a história das elites. E aí, gostou de pensar nessas possibilidades de ver a história sob um outro ângulo? Então eu te aguardo no próximo episódio. Até o próximo Histórias Avessas. Tchau!